Olá, tudo bem? Espero que você tenha tido uma ótima semana. Seja bem-vindo à capela, seja bem-vindo à igreja para quem não gosta de igreja. Espero que você tenha uma ótima experiência aqui conosco. Se você estiver aqui por Volta Redonda um desses dias, de repente durante o domingo, venha nos fazer uma visita, eu te prometo que nós vamos te fazer se sentir em casa. Nós preparamos uma mensagem especial para você, é a mensagem do nosso último domingo. Espero que você aproveite, espero que você seja edificado. Não deixe de se identificar aqui no chat, quando estiver rolando a mensagem, deixe aí seu nome, talvez seu telefone. Nós vamos ter o prazer de entrar em contato contigo e criar essa comunidade contigo também, tá bom? Deus te abençoe, tenha um ótimo culto, uma ótima mensagem e até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Bom dia, tudo bem? Como é que vocês estão? A paz do Senhor? Amém. Bom falar com os crentes, que eles já sabem como é que responde, né? Bom, se você já faz parte da nossa família, é bom saber que você voltou. E se você está nos visitando, seja bem-vindo. Espero que você tenha um bom domingo. Espero que essa experiência seja gratificante para você, que você saia daqui edificado, que você saia daqui tendo aprendido um pouco mais. E eu já quero te alertar, hoje você veio num dia que não vai ser legal. Por quê? Eu nem sei por onde começar. Nós estamos no meio de uma série explorando a carta de Judas, o apóstolo Judas, irmão de Jesus. E na semana passada, quando a gente iniciou a série, eu falei para a igreja que essa carta ela é dividida em 3 partes. A maioria dos teólogos acredita que ela é dividida em 3 partes. A primeira delas é um aviso, um alerta. E aí eu coloquei um sinal aqui, tipo um semáforo, para a gente se situar. E a primeira mensagem é como se fosse a luz amarela, quando a gente diz, atenção, alguma coisa vai acontecer. E aí eu coloquei esse semáforo errado de propósito, né? Porque a segunda luz é a luz vermelha, quando a gente precisa parar. E aí eu tinha avisado. Eu estou até igual o pregador pentecostal mesmo aqui, em cima do púlpito, porque eu estou me segurando aqui, né? Mas eu falei semana passada que a mensagem que a gente deve parar é uma mensagem que pode soar um pouco ofensiva. Então eu queria avisar todo mundo antes. Talvez você está nos visitando e você faz parte de outra igreja. O meu objetivo aqui não é ser o babaca, não é apontar o erro de ninguém. Essa semana eu vi algumas pessoas que se colocaram na missão de ser profeta e apontar o erro de todo mundo. Cara, você tem chamado para isso? Vai firme, vai na fé, mas eu acho que é mais produtivo a gente pregar o evangelho em amor e só explicar para as pessoas o que é certo, do que a gente sair batendo em todo mundo, porque uma hora a conta chega para nós também, e todos nós somos humanos. Eu também erro, provavelmente mais do que esses que eu critico. Então o meu objetivo não é te mostrar o meu exemplo, o meu objetivo é só ler o que está escrito aqui, porque é uma carta de advertência, e eu acredito, como Paulo disse para as igrejas, que eu também tenho o Espírito Santo, assim como você, e eu acredito que essa instrução é boa para nós, ela vale para nós. Então é por isso que a gente resolveu explorar a carta de Judas, tá? Então eu queria te dar esse aviso, não fique chateado comigo, se de repente eu ofender o seu pastor, de repente você está assistindo online, e aí a carapuça serviu, e você ficou ofendido comigo, bem feito para você, não posso fazer nada, porque é o que está escrito, que a gente está tentando explorar. E na verdade, eu já falei aqui várias vezes, né? A nossa fé, ela não está baseada no que está escrito, ela está baseada no que foi feito. A Bíblia existe por causa da fé cristã e não o contrário. Então a nossa fé está baseada na ressurreição de Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou para nos salvar e nos libertar dos nossos pecados. Essa é a fundação da nossa fé. Agora, esse documento que nós temos escrito aqui, que foi deixado para nós, que foi, obviamente, a gente precisa ser muito claro com isso, foi adulterado, foi transformado, foi escrito por diversas mãos. Nós cremos, enquanto cristãos, que foi escrito por pessoas inspiradas por Deus, mas é fato de que ele foi adulterado, ele foi modificado, tinha um pedaço, depois tirou outro pedaço, e isso não muda em nada a nossa fé. Na verdade, isso valida a nossa fé, porque se num testemunho de 2 ou 3 pessoas o testemunho foi idêntico, muito provavelmente essas pessoas estão mentindo. Então é por isso que a gente acredita no que está escrito aqui, como uma forma histórica de nos lembrar aquilo que nós estamos discutindo.
Tendo dito isso, eu quero te convidar, antes da gente ir para a carta de Judas, eu quero te convidar a abrir sua Bíblia aí, de papel ou de eletrônica, que seja, em Hebreus, no capítulo 4, no versículo 12. Eu estou pedindo para você fazer isso porque eu estava sentado ali e meditando em algumas coisas, e eu acredito que esse é um ensinamento que a gente aprendeu errado, e eu acho que a gente precisa disso para poder absorver o conteúdo de Judas direito. Tá? Enquanto você acha Hebreus capítulo 4 aí, porque o nosso tema é Judas, eu não vou ficar em Hebreus, mas a carta de Judas é uma carta, como eu disse na primeira semana, rica em literatura hebraica. Então, se você lê a carta de Judas sem conhecer a cultura e o contexto hebraico, você não vai entender. A carta de Judas é uma carta com referência toda ela no Antigo Testamento, em Deuteronômio, em Gênesis, em Isaías, em Ezequiel. Tudo é Antigo Testamento na carta de Judas, assim como a maioria do Novo Testamento. E além disso, a carta de Judas contém referências de livros que hoje não estão na Bíblia que nós consideramos a Bíblia protestante. Eles se encontravam na Bíblia mais ortodoxa, na Bíblia dos católicos, que também não tem nada de mal em você aprender, faz muito bem. 2 desses livros são o Testamento de Moisés, que não está em Bíblia nenhuma, é um livro histórico dos judeus, e o primeiro livro de Enoque, que diz muitas coisas semelhantes ao que está escrito aqui em Judas, e na segunda carta de Pedro. Às vezes você fala assim, mas Judas não era nem para estar na Bíblia, porque alguns teólogos dizem assim, mas a segunda carta de Pedro, escrita pelo mesmo Pedro, muito provavelmente à própria mão, porque ele era semi-analfabeto, vamos dizer assim, não era analfabeto, mas conhecia pouco de escrita grega e hebraica, por isso que você nota a linguagem diferente, mas o primeiro livro de Enoque está na segunda carta de Pedro inteira. Então, faz bem para nós entendermos que existe coisa boa fora da Bíblia também. E salvação não está escrita, salvação está decretada. Está entendendo? Ninguém é salvo pelo que lê. Nós somos salvos por aquilo que a gente crê. Amém ou não? Então, quando você crê em Jesus, você recebe sua salvação. Óbvio que quando você lê, você vai descobrir coisas a respeito da sua salvação. Isso é óbvio, eu não estou querendo descartar isso aqui, mas isso precisa ficar bem claro. Então vamos lá, Hebreus capítulo 4, versículo 12, diz aí que a palavra de Deus é viva e eficaz. É isso que está escrito na sua Bíblia? Você crê nisso, amém? A palavra de Deus é viva. O que isso quer dizer? Essa palavra aí é zao, é uma palavra que deriva do zoe. Quando Jesus fala, eu vim para que vocês tenham vida, ele não está falando de fôlego, ele está falando de plenitude. Quando o autor de Hebreus diz que a palavra de Deus é vida, é porque ela traz plenitude para nós. Um exercício prático para você poder entender o que ele quer dizer com isso na prática, é que quando você abrir a Bíblia, você vai ver escrito um texto que você já leu repetidas vezes e fala assim, eu nunca tinha visto isso aqui antes. Alguém já passou por essa experiência? Então, isso é a palavra viva. E eficaz. Eficaz por quê? Para trazer transformação. A palavra de Deus que não transforma é balela. Ela é eficaz para trazer transformação, porque ela penetra entre a alma, o suco, ou seja, tudo aquilo que você pensa, e o espírito, o pneuma, que é aquilo que Deus deu. Olha onde a palavra de Deus vai. Ela vai entre o seu entendimento e o espírito que Deus te deu. Ali no meio ela causa essa confusão saudável na sua cabeça. Aí o autor de Hebreus dá um exemplo entre os ossos e a medula. Mas o que ele quer dizer é o seguinte, a palavra é tão viva e tão eficaz que ela não é um livro para ser lido. A palavra de Deus é um discurso para ser revelado. Você não entende a palavra de Deus é revelada para você. Então o que eu quero fazer contigo agora é, antes da gente partir para Judas, que também é parte da palavra de Deus, considerado por nós, eu quero te convidar para você colocar a sua mão aí em cima da sua Bíblia num ato simbólico, não é ato profético nem nada, é um símbolo, só para você poder discernir e assimilar isso na sua cabeça. Se a sua Bíblia for tecnológica, você pode colocar a sua mão ali em cima e nós vamos orar para Deus te revelar o que está escrito em Judas, para você não receber a minha interpretação, porque o maior erro de todo pregador é pregar a opinião dele. A minha opinião não interessa nem para mim, nem para você, muito menos para Deus. A Bíblia precisa ser revelada para nós. Então nós vamos orar para Deus revelar o que está escrito para você aí. Óbvio,
num contexto saudável, num contexto onde a Bíblia explica a Bíblia, num contexto onde nada é novidade, porque não há nada novo debaixo do sol. Todos esses cuidados tomados, nós vamos orar para que você tenha uma revelação do que é a palavra de Deus. Amém? Vamos lá? Deus, nós já cantamos, te adoramos, te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Só o Senhor é digno de tudo que nós fazemos aqui. O principal motivo de nos reunirmos é de te colocar no nosso meio e de aprender um pouco mais da sua palavra para nos dedicarmos. E nessa manhã, Pai, eu queria te pedir, assim como os meus irmãos, que nessa oração simbólica, que não é mágica, que o Senhor toque nos nossos corações, abra o nosso entendimento, transforme o nosso entendimento em solo fértil, para que essa palavra gere frutos na nossa vida. E que nós sejamos revelados o que está escrito aqui, e não só entendamos o que o pregador diz nessa manhã. Tira toda a palavra que vem de mim e usa o seu Espírito para comunicar a sua palavra para a sua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Bom, Judas não tem capítulo, é uma carta única, e nós vamos começar a partir do versículo 5 hoje. Na semana passada a gente falou do versículo 1 ao 4, quando Judas diz que nós somos amados, guardados por Cristo, e aí depois disso ele fala: eu gostaria muito de pregar sobre a salvação que nós temos em comum. Esse é o discurso de Judas, irmão de Jesus. Ele fala: eu gostaria muito, irmãos, de comemorar com vocês, de cantar com vocês, de pregar sobre essa salvação, mas eu me senti compelido, obrigado, empurrado em direção a pregar a respeito das coisas que estão acontecendo no meio de vocês, que é ruim, porque as pessoas responsáveis por essas coisas, elas estão difamando, deturpando a graça e transformando a graça em libertinagem. Esses são os versículos do 1 até o 4. Transformando a graça em libertinagem. Nas minhas palavras, nós transformamos a graça em desgraça. A igreja hoje aprendeu a pregar uma graça desgraçada, porque é uma graça desprovida de arrependimento. É uma graça independente do arrependimento. E teologicamente falando, Deus te ama antes que você se arrependa. Deus te perdoa antes que você se arrependa. O perdão e a regeneração de Deus vem antes, sim. Mas não existe ninguém salvo que não se arrepende dos seus pecados. E essa graça precisa ser trazida de volta. Caso contrário, nós vamos nos assemelhar às pessoas que Judas condena, luz vermelha, aponta o dedo, critica e julga. Como Paulo diz: não sabeis vós que vocês julgarão a terra. Então Judas está aqui julgando. E hoje, com muito tremor, com muito respeito, eu vou colocar todas essas palavras na mesa. E a mensagem de hoje, mais um alerta, ela não tem conclusão. A mensagem de hoje não tem solução. Ela tem começo e meio, mas ela não tem fim. Porque o fim dessa mensagem é o final da carta. Se você voltar semana que vem, você vai ver a luz verde do nosso semáforo. Mas hoje, você vai sair daqui e vai falar assim: tá, e agora, o que eu faço? Nada, o meu objetivo é te enviar para casa, e quando você chegar em casa, você ficar constrangido, perplexo, revoltado, injuriado, chorando durante a semana inteira, porque no nosso contexto, na nossa igreja, para não falar na nossa cidade, na nossa igreja se infiltraram pessoas que deturpam a graça de Jesus Cristo. Então a gente vai sair daqui hoje arrancando os cabelos. E hoje é uma daquelas mensagens que a gente termina assim: acabou. Eu fico até desconcertado para orar no final dessa mensagem. Mas é o que nós vamos tentar fazer hoje. Amém? Todo mundo preparado? Podemos seguir? Vamos lá, versículo 5. Se eu puder contar com a ajuda dos meus irmãos queridos e acender a luzinha amarela aqui. Até um dia que eu conseguir trocar de óculos, eu vou precisar dessa luz aí. Vamos lá. Vai dar um trabalho danado pro pessoal das câmeras, né? Foi mal. Mas a gente tem que escolher, ou vocês filmam ou eu leio, né? Não tem jeito. Vamos lá, versículo 5. Embora vocês já tenham conhecimento de tudo isso,
eu quero lembrar-lhes que o Senhor libertou um povo do Egito, mas posteriormente destruiu os que não creram. O primeiro exemplo que Judas dá aqui, vamos parando de versículo em versículo, nós vamos até o versículo 16 hoje, do 5 ao 16. Primeira coisa que você precisa entender, Judas é um cara extremamente conhecedor do hebraico, e tudo que ele fala na carta dele vem em conjuntos de 3, você vai reparar isso aqui. Tudo vem em conjuntos de 3. Por quê? 3 para o judeu é um número da tentação, é o número do desafio. Então, quando Judas escreve essa carta, ele espera que os leitores dele, ao lerem essa carta, vão falar assim: pô, esse cara aqui está propondo um negócio difícil para nós. Não é fácil de fazer o que ele está falando. Todos os exemplos são dados em conjuntos de 3, tirando o exemplo que nós vamos ler das características dessas pessoas que ele acusa. Nós vamos descobrir quem são aqui. Vamos lá. Deus libertou um povo, mas Deus destruiu o povo que não creu no deserto. Primeira coisa que você precisa entender, a semelhança do que se diz no livro de Jó: Deus dá e Deus tira. Nós precisamos desacostumar com Deus bonzinho que só dá. Deus dá e Deus tira. Enquanto o cristão não aprender a lidar com sofrimento na vida, nós não vamos descobrir o que é fé de verdade. Porque Jesus fala o seguinte: aquele que perseverar até o fim, receberá a coroa da vida. Como é que você persevera se não tem desafio? Perseverar em quê? É por isso que Tiago, o irmão de Jesus, fala: considere-se sortudo, considere-se bem-aventurado quando vocês passarem pelo quê? Por tribulações, ou por desafios, porque ela produz fé. E a fé produz esperança, e a esperança não desaponta. Esperança em quê? Esperança que Jesus vai voltar para nos buscar, seja lá como você interpreta essa última volta de Jesus, mas que nós vamos estar com Cristo um dia eternamente, onde não tem mais choro, onde não tem mais tristeza, onde não tem mais sofrimento, onde tudo é pleno. Zoe. A vida que Jesus promete na eternidade começa no momento que você entende, é aqui. Então aqui nós passamos pelo sofrimento alegres. Difícil isso. Por isso que a gente volta no Salmo 23 e fala: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, ainda que eu passe pelo vale da sombra e da morte. Não temerei mal algum. Não é a ausência do vale, é a ausência do medo. Porque medo não é de Deus. Fé é de Deus. Medo não. Medo é um sentimento humano. Medo é desconfiar de Deus. E eu não estou falando de medo de pular ou medo de altura, não é isso. Eu estou falando do medo desse desconhecido, da incerteza. Isso é desconfiar das promessas de Deus. Ele libertou um povo, mas ele destruiu os que não creram. Quanto aos anjos, que não conservaram as suas posições de autoridade, mas abandonaram a sua própria morada, ele os tem guardado em trevas, presos em correntes eternas, para o juízo do grande dia. De modo semelhante a este, Sodoma e Gomorra e as cidades em seu redor se entregaram à imoralidade e a relações sexuais antinaturais, estando sob o castigo do fogo eterno. Elas servem de exemplo. Quem serve de exemplo? Esses 3 exemplos. O povo que Deus libertou, mas ao mesmo tempo não teve fé em Deus, ele destruiu. Os anjos que abandonaram a sua morada celestial e se subjugaram, se submeteram aos pecados humanos. Essa semana eu estava discutindo com alguns amigos e a gente parou nesse ponto e falou: a gente nunca pensou nisso daqui. Uma das interpretações que os teólogos oferecem é a interpretação lá de trás de Gênesis, quando os anjos caídos, mais uma vez, seja lá como você interprete isso, na sua teologia, os anjos caídos que se misturaram com a raça humana e geraram, sentimentos e filhos e filhas que não deveriam ser gerados. Essa é uma das interpretações. Existem várias interpretações, meu objetivo aqui não é defender nenhuma delas. O que eu estou querendo te mostrar é que Deus puniu aqueles que não creram, puniu os anjos que abandonaram a sua morada e fez de exemplo a cidade de Sodoma e Gomorra. Por quê? Porque abandonaram aquilo que era natural. Nós vamos chegar num ponto desse texto aqui que você vai ver que a gente se embola naquilo que a gente entende naturalmente. Está aqui no texto. Então, aquilo que é natural fez com que a cidade de Sodoma e Gomorra e aqueles ao seu redor caíssem.
2 pecados da cidade de Sodoma e Gomorra. O primeiro e o mais comum, mais popular, mais conhecido, é o pecado da imoralidade sexual. Relações sexuais não naturais. Relações do mesmo sexo, relações com animais, relações com tudo quanto é tipo de coisa, é o que está descrito ali. Nossa, Pedro, mas isso é preconceito? Não, de maneira nenhuma. A gente já falou aqui várias vezes. A porta da igreja sempre está aberta para o pecador, porque dos pecadores eu sou o pior. Mas o que a gente não pode negligenciar é o fato de que a Bíblia, Jesus, os apóstolos, Deus, o próprio Deus no Antigo Testamento, contestam um comportamento antinatural. Está claro aqui, está claro. Se você quiser mais evidências, basta você abrir em Romanos capítulo 2, você vai ver que por causa dos seus pecados antinaturais, Deus os abandonou às suas próprias práticas. Praticamente Deus fez o seguinte: tá, vocês querem se virar sozinho? Problema de vocês. Não criei para isso. Agora, vocês querem se virar sozinhos, vou deixar vocês abandonados às suas próprias forças. Essa é a mensagem que Deus deixou do antigo ao novo. É unânime. É unânime. Não tem como a gente frear e falar assim: ó, não vou falar disso daqui. Um dos pregadores que veio ao meu conhecimento essa semana chama-se Josemar Bessa, um pregador aqui brasileiro. Ele tem uma frase interessante que ele diz: antigamente os crentes liam a Bíblia com a caneta na mão, para anotar e circular o que é importante. Hoje os crentes leem Bíblia com uma tesoura na mão, para recortar o que é irrelevante, entre aspas, para eles. Não dá para ler Bíblia com tesoura na mão. A gente tem que ler ela inteira. E a gente tem que aceitar as partes que nos desafiam. Ah, mas eu não gostei disso. Ainda bem que não é para você. Não era para você gostar. Porque o objetivo da pregação não é glorificar o homem, é glorificar a Deus. Esse é o objetivo da pregação. Aí vamos lá. Versículo 9. Da mesma forma, estes sonhadores, ou essa palavra sonhadores, na verdade, significa esses que acreditam nessas viagens deles, nos devaneios deles. Não é o sonhador no bom sentido, o cara que sonha com um futuro melhor. Esses que se enganam com seus próprios sonhos, eles contaminam o próprio corpo ou a própria carne. Contaminam a própria carne, rejeitam as autoridades e difamam os seres celestiais. Olha só, 3 coisas de novo. Quem são esses? A gente vai chegar em quem são esses já. Mas essas pessoas, elas contaminam o próprio corpo. Quando a gente encontra essas pessoas no nosso cenário, dentro da igreja, que deturpam o evangelho, que deturpam a graça, que pregam um negócio contaminado, porque Jesus mais qualquer coisa já era, não funciona. Quando a gente encontra com esse tipo de gente, às vezes a gente assusta e fala: esse cara está fazendo mal para a igreja. Esse cara está fazendo mal para o evangelho. Esse cara está fazendo mal para o reino de Deus. Mas quem somos nós para parar o reino de Deus? Ele não faz mal para o reino, e ele não faz mal para a igreja, porque a igreja do Cristo, nem as portas do inferno prevalecem contra ela. Um homem com a pregação vai estragar a igreja? Claro que não, claro que não. E tem aqui no texto o que fazer com esses homens. Nós vamos discutir isso na próxima semana. O que a gente faz com esses homens? Agora, nesse espaço de tempo onde a gente se encontra, quando a gente bate de frente com essas pessoas, o que acontece com elas? A primeira coisa que você percebe é que ela faz mal para o próprio corpo. Ela contamina o próprio corpo. A segunda coisa é que eles não respeitam a autoridade. Geralmente, as pessoas que deturpam o evangelho, que pregam sua própria interpretação, que usam de devaneios para desviar a igreja do seu caminho, essas pessoas geralmente não respeitam a autoridade. Basta você perguntar assim: quem cobra de você a sua conduta moral? Para não dizer quem é o seu pastor. No meio das igrejas, tradicionalmente, a gente sempre pergunta assim: quem é o pastor do seu pastor? Para não usar esse termo de crente, a gente pode chegar para a pessoa e falar assim: quem cobra de você a sua conduta moral e ética? Quem cobra de você a sua vida de santidade? Quem é a pessoa que te ama o suficiente, mas não se impressiona com aquilo que você faz ou que você é, para te cobrar na hora do seu erro? Quem é essa pessoa? Quem você ouve? Não, eu não escuto ninguém. O meu pastor é Jesus Cristo. Geralmente essas pessoas fazem mal para o próprio corpo, não respeitam a autoridade e difamam
Olha o que está escrito aqui. Os seres celestiais zombam dos seres celestiais, brincam com coisas sérias. E aí ele diz assim, contudo, aí é um exemplo, né? Esse exemplo é um dos exemplos que está no livro de Moisés, no testamento de Moisés, que vocês não vão encontrar na Bíblia. Mas ele diz que o arcanjo Miguel, quando contestava acerca do corpo de Moisés, porque Moisés morreu e ninguém sabe onde foi enterrado, ele se encontrou com o diabo lá, e nem o arcanjo Miguel, e aí vale você entrar num estudo teológico mais católico, que estuda os anjos, você pode estudar angiologia, se você quiser vir sábado no seminário, em breve a gente entra nessa matéria, mas diz aqui que nem o arcanjo Miguel, com toda a autoridade que ele tem, se você conhece um pouquinho de angiologia, Miguel é o mais brabo do meio de todos eles, é o cara que anda com a espada, é o cara que detona todo mundo, esse cara não chegou para o diabo e falou assim, brigou com o diabo. Ele deu um passo para trás, estou parafraseando aqui, ele deu um passo para trás quando ele se encontra com o diabo, na briga pelo corpo de Moisés, sabe-se lá por quê também que ele estava brigando pelo corpo de Moisés, mas enfim, nessa briga ele dá um passo para trás e fala assim, ó, o Senhor que te repreenda, eu não vou fazer nada. Já é uma dica sobre o que fazer com essas pessoas. Eu vou bater boca, eu vou convencer as pessoas de que elas estão no lugar errado, na igreja errada, vai perder seu tempo. Perder seu tempo. Eu vou fazer um vídeo na internet que eu vou detonar todo mundo. Vai perder seu tempo. Experiência própria. Cansei já de fazer isso. Vira e mexe, eu dou uma louca e faço de novo. Burro, porque não aprende a lição. Não adianta nada. Não vai em lugar nenhum. Não ecoa, a mensagem não ecoa. Sabe por quê? Uma igreja dividida não pode andar para frente. E se você é fruto de divisão, certamente os anjos, as regiões celestiais, Deus vai arrumar um jeito de te calar. Porque o único que tem direito de condenar a igreja é o próprio Deus. Eu e você não temos direito de condenar a igreja. O tempo dos profetas acabou. João Batista foi o último deles. Então a gente não tem mais esse lance de vocês estão errados, vocês estão errados. Óbvio que dentro de uma comunidade saudável, dentro de uma comunidade cristã saudável, você vai encontrar pessoas mais maduras, pessoas mais sábias, talvez pessoas que vivam até num nível de santidade maior do que o seu. Aleluia, glória a Deus por essas pessoas, porque essas são as pessoas que vão chegar para você e vão falar aquilo que ninguém sabe. Que Deus usa em alguns momentos para corrigir as coisas que estão erradas na sua vida. Eu não estou dizendo que esses profetas, entre aspas, acabaram. O que eu estou dizendo é que Deus não precisa mais usar outros profetas para poder corrigir a igreja. Pedro, como que você sabe disso? É só você abrindo sua Bíblia aí, Hebreus capítulo 1, logo no começo de Hebreus ele fala, nos tempos passados Deus falava com a sua igreja através dos profetas. Hoje ele fala através de quem? Do seu Filho. Tudo que Deus tinha para falar, ele falou na cruz. Acabou. E para você concluir da melhor maneira possível, depois que Deus falou tudo que ele tinha que falar, passou toda a história, Jesus morto na cruz, pelos meus e pelos seus pecados, Jesus dá um brado na cruz e encerra a conversa. Está consumado. Acabou. Uma vez o Marcelo disse uma frase aqui na igreja que até hoje ela ecoa no nosso meio. A frase mais escandalizante que você pode ouvir na sua vida é a seguinte frase: todos os seus pecados estão perdoados. Todos os seus pecados estão perdoados. Jesus não morreu só pelos pecados de ontem, nem só pelos de amanhã. Todos os seus pecados estão perdoados na cruz. Mas se a gente viver assim, a gente vai viver uma vida de sacanagem. Se a gente viver assim, a gente vai sair pecando. Ontem eu tive uma discussão interessantíssima com a minha esposa, porque ela, embora ela entenda isso que eu acabei de falar, ela não conseguia assimilar. Aí eu falei para ela, eu vou te responder só com versículo bíblico. Romanos capítulo 6, versículo 1. Ora, se a graça apareceu no nosso meio, então devemos continuar pecando para que a graça abunde ainda mais? E aí Paulo responde, de maneira nenhuma. Como pode alguém que morreu para o pecado continuar vivendo na prática dele? Como pode? Se você morreu, você quer ver uma evidência de morte? Se você estiver monitorando o batimento cardíaco de alguém, o batimento cardíaco dessa pessoa faz assim, flat, né? Zerou. Como pode um coração morto continuar batendo?
o seu coração pecaminoso morreu. Se é, aí a gente pôs para Colossenses, se é que você realmente recebeu a Cristo. A evidência mais óbvia é que aquele que vive no pecado não foi salvo. Continua no risco de condenação. O que a gente faz com essas pessoas? Vai chegar lá, na semana que vem. Por hora, a gente vai continuar só apontando o que está escrito aqui na carta. Eles difamam o próprio corpo, rejeitam as autoridades e difamam os seres celestiais. E aí ele dá o exemplo de Moisés, de Miguel falando com Moisés. Todavia, estou no versículo 10, todavia, esses tais difamam o que não entendem, e as coisas que entendem por instinto ou de forma natural, como animais irracionais, nessas mesmas coisas se corrompem. Deixa eu parar nisso daqui rapidinho antes da gente terminar a mensagem. O que a gente não entende, olha o que ele diz, o que a gente não entende, a gente difama. Há muito tempo atrás, na época que a gente ainda ouvia e respeitava aquele pregador da Assembleia de Deus no ministério de nome próprio, com um bigodinho que usa terno, ele lia e pregava e isso influenciava a igreja. E ele me ensinou uma coisa, eu aprendi isso com ele, não quero citar nome porque eu não quero problema, já aprendi, já amadureci, não vou ficar citando nome de ninguém. Mas ele citou um negócio que eu aprendi. Ele falou assim, eu nunca critico aquilo que eu não entendo. Na época ele falava a respeito de dons espirituais e da manifestação dos dons espirituais. Eu nunca critico aquilo que eu não entendo. Eu aprendi. Então tem várias áreas da vida das pessoas que eu sento para conversar e eu não entendo. E eu não vou criticar. Eu vou esperar. E eu vou ouvir. E eu vou ter compaixão, misericórdia. Eu vou tentar me colocar no lugar daquela pessoa. Para tentar entender. Não para oferecer uma solução, mas só para sofrer junto. Porque a solução não vem de mim. No momento de crise que a gente enfrenta, o bom cristão, ou o que está desesperado, deveria entender que quando a gente está em apuros, o nosso socorro vem do... Então, acabou. Nós não precisamos das respostas certas. A gente só precisa de boas perguntas. Nessas boas perguntas a gente provoca conversas que levam à salvação, que levam ao arrependimento. E aí no tempo certo, no tempo de Deus, no tempo do Espírito, as coisas acontecem. Mas, ele diz aqui, aquilo que eles não entendem, eles difamam, eles deturpam. Eles estão expulsando as coisas das crianças. Eu não podia perder essa. Vamos aproveitar para fazer uma observação. A Fernanda falou que a gente quer fazer essa salinha aqui, né? Das crianças. Todo mundo ouviu na hora dos avisos? Às vezes eu acho que as pessoas desligam na hora do aviso, né? Normal. Mas às vezes eu penso que as pessoas estão assim, vai começar a mensagem. Tá? Só uma observação, nada a ver com a mensagem, tá? Mas ela falou assim, o Pedro já concordou, eu não concordei nada, tá? Eles me expulsaram daquela sala aí. Eu não concordei nada. Eu estou sem escritório a partir de agora. Já entraram lá, já mexeram nas coisas e não sei o que vão fazer com meus livros, mas está tudo bem, tranquilo. É para servir essa galera. E o objetivo é a gente vedar aquela janela ali e botar aquilo ali à prova de som e se deixar a gente pôr uma câmera de gás lá para escrever. Brincadeira. Antes que o pessoal grite. Mas assim, só para você entender por que fazer essa sala. Justamente por causa disso. A gente não distrai de vez em quando? Porque aqui é uma porta simples, né? Então, se a gente está criando um espaço onde os pais podem ficar confortáveis, por exemplo, aquela sala ali é de azulejo. Então, é bom que tenha um tapetinho de borracha para as crianças, para elas poderem rolar no chão e não machucar, para os pais ficarem tranquilos, tá, gente? Então, é por isso que a gente está fazendo. Não é porque a gente valoriza o templo não significa nada. A gente podia fazer isso aqui na rua. Só que na rua a gente ia ficar distraído, na rua a gente ia ficar preocupado e por aí vai. Então, achei importante falar sobre isso daí. Mas vamos lá. O que a gente não entende, a gente difama. E o que a gente entende, por instinto, naturalmente, a gente se corrompe. Que foi o exemplo que eu dei sobre Romanos 2. Todo mundo entende, tá? Biologicamente falando, geneticamente falando, eu não sou especialista, eu não sou médico, eu não sou geneticista, e eu não quero aqui de maneira nenhuma dar uma opinião que vai dividir grupos. Eu não sou contra o movimento LGBT, eu acho que quem é gay tem que defender seus direitos mesmo. Enfim, eu não sou contra ninguém, eu sou a favor de Jesus. Eu não sou contra ninguém.
Eu acho que todo mundo tem seus direitos. Se o cara quiser construir a vida dele, 2 homens juntos, ele vai construir a vida dele, independente da fé que ele tem, 2 mulheres juntas. Esse não é meu objetivo, de enfiar o dedo no nariz das pessoas e falar, tu está errado. Meu objetivo é mostrar que eu sou a favor de Jesus e o que Jesus deixou para nós. Só isso. Tá? Então, quando ele fala de relações antinaturais, coisas naturais, é o que está escrito em Romanos 2. Todo mundo entende que geneticamente, biologicamente, uma vez eu preguei uma mensagem aqui, dei um exemplo científico que todo mundo entendeu. Relações sexuais são feitas entre varetinha e buraquinho. Um na mulher e um no homem. Isso é relação sexual. E aí, na hora que junta os dois se tornam um. No lugar certo, no contexto certo. Todo mundo aqui é casado, todo mundo entendeu o que eu estou falando, amém? Isso é quando os dois se tornam um. Explicação científica do melhor nível para vocês. Quando isso é natural, todo mundo entende, não tem nada de espiritual nisso. Se você falar assim, todo mundo vai parar com as práticas naturais e começar as práticas antinaturais, é o princípio da extinção da raça humana. Porque até onde eu sei, naturalmente, hoje tem meios artificiais, mas naturalmente só nasce criança de dentro de útero. Até onde eu sei, a menos que você tenha descoberto um método novo. Mas até onde eu sei, naturalmente criança nasce de dentro do útero. E para nascer de dentro do útero precisa ser depositado um espermatozoide dentro da mulher que vem do homem. Isso é o natural. Por que eu estou falando isso? Mais uma vez, não é para dividir ninguém. Não é para dividir ninguém. Não é para botar o dedo na cara de ninguém. Estou falando isso para você entender que no natural, no óbvio, a gente se corrompe. Qual que é o natural para o cristão? O natural é amar. E a gente se corrompe. O natural é perdoar. E a gente se corrompe. Porque a gente não perdoa. Aí a gente ora, Pai, perdoa os nossos pecados e esquece a condicional. Assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E aí a gente se pergunta, por que a gente não consegue ter um relacionamento pleno com Deus? Porque a gente não estende para as outras pessoas o que a gente quer que Deus estenda para nós. Pegou? A gente se corrompe naquilo que é natural, é óbvio. A gente difama o que não entende, se corrompe no natural. E aí, para a gente terminar, versículo 11. Ai deles, pois eles seguiram, olha que interessante, outros 3 exemplos. Ai deles, esses que deturpam o evangelho, que deturpam a graça, que caíram nas práticas antinaturais, que difamam os seres celestiais, que não respeitam a autoridade. Ai deles, pois seguiram o caminho de Caim, buscando o lucro, caíram no erro de Balaão e foram destruídos na rebelião de Corá. 3 exemplos do Antigo Testamento, que talvez você não conheça, vale a pena você estudar. Se você voltar no livro de Números, se você voltar em Gênesis, você vai ouvir toda essa história. Mas aqui, para a gente ser bem rápido, a história de Caim todo mundo conhece, certo? Qual que é o caminho de Caim? É o caminho que escolhe a morte ao invés da vida. É o caminho que escolhe a inveja ao invés da compaixão. O primeiro ato depois da queda e da entrada do pecado na raça humana é um assassinato. Por quê? Porque houve inveja. Esse é o caminho de Caim. Por que essas pessoas deturpam a graça, desviam a igreja, pregam errado? Porque elas têm inveja. É o mesmo sentimento do diabo. Tinha inveja de Deus. É diabólico o que acontece dentro das igrejas com líderes desse jeito. O caminho de Caim. O segundo exemplo que ele dá é eles correram atrás do lucro de Balaão. Se você ler o livro de Números, você vai ver que Balaão foi um profeta contratado por Balaque. E ele fala assim, profetiza contra o povo de Israel. Daí ele parava na beira da montanha e falava, não tem como. Não tem como, porque Deus quer abençoar aquele povo e eu não consigo profetizar contra eles. Mas ele continuava junto com o rei que queria que ele profetizasse contra Israel. Esse é o lucro de Balaão. O que é o lucro de Balaão hoje? É o cachê para pregar. É o só prego em igreja grande. É a condição de pregar o evangelho. Ai deles, ai desses,
Porque esses receberam uma salvação de graça e cobram para falar a respeito dela. Ai daqueles que cobram para ensinar a Bíblia. Ai daqueles que presidiam seminários. Já falei isso várias vezes. Seminário é o maior erro da igreja. A igreja deve ensinar teologia, não o seminário. De graça. A igreja não deve impor imposições para ninguém para que eles aprendam do Evangelho. Se você quiser aprender do Evangelho, você vai até a igreja, o corpo de Cristo, pessoas mais instruídas e fala, eu gostaria de aprender. E essa pessoa vai arrumar tempo na vida dela para te ensinar o Evangelho. Porque a única razão de você estar vivo até hoje é glorificar Deus. Se você se considera cristão, a razão de você estar vivo é glorificar Deus. E se não tem tempo na tua agenda para você ensinar o Evangelho para alguém, você já deveria estar morto. E não está porque Deus teve misericórdia de você até hoje. Eu tenho tempo para trabalhar, tempo para passear, tempo para juntar dinheiro, mas não tenho tempo para sentar com alguém e falar do Evangelho. Hipócrita. Ai desses que não colocam Deus em primeiro lugar. E por último ele fala, depois de Balaão, ele fala dos que foram destruídos na rebelião de Corá. Quando Moisés trouxe o povo até o Egito, eles reclamaram e falaram, vocês trouxeram a gente aqui para morrer, isso não está certo. Juntaram 250 pessoas e não respeitaram a autoridade que Deus tinha imposto. O caminho de Caim escolhe a morte e não a vida. O caminho de Balaão escolhe o lucro e não a perda. O natural para o cristão é perder. Porque se bater de um lado, você dá o outro. Se pedir a capa, você dá a túnica. Se pedir para andar 1 quilômetro, você anda 2. O natural do cristão é perder. O natural do cristão não é ser abençoado 100 vezes mais. O natural é perder. O natural é você voltar para casa depois de ajudar alguém financeiramente e falar assim, essa semana não vai ter pão 12 grãos. Vou ter que comer o plus vita. Essa semana não vai ter filé mignon na minha casa. Vou comer miojo 3 dias. Esse é o natural do cristão. Esse é o óbvio. Não precisa orar para isso. Quando você foi salvo e regenerado, Deus colocou no seu coração, se você foi salvo, um sentimento de orgulho por perder. Se ele não colocou esse sentimento, você não entendeu o que Jesus fez na cruz. Porque Jesus não ganhou nada para te salvar. Nada. A coroa dele já estava garantida. Ele não morreu na cruz para ganhar uma coroa. Ele desceu do trono para poder morrer por mim e por você. Ele se desfez da majestade dele. Ele não se fez majestoso depois de ter ressuscitado, não. O Cristo ressurreto é uma prova para os incrédulos. O Cristo ressurreto não é prova para Deus. Deus não precisava ressuscitar Jesus, porque Ele é eterno. Ele sempre houve, Ele sempre esteve. Ele é um com Deus. Então Ele não precisava morrer por mim e por você. Ele fez por amor a mim e a você. E esses que se rebelaram, essa rebelião de Corá, são os que escolheram a desobediência ao invés da obediência. Deus mandou os caras ouvir Moisés. Eles quiseram fazer uma rebelião maior. Falaram, não, está tudo errado. E aí Moisés profetiza contra eles, faz um negócio interessantíssimo. Se você voltar lá nos livros do Antigo Testamento, você vai ver. Ele fala, coloque-se, todo mundo sai de perto desses caras e cada um na porta da sua tenda com suas famílias, e se Deus não abrir o chão agora e engolir vocês, eu não sou enviado de Deus. É um negócio que a gente não faz hoje em dia, mas é o mesmo Deus. Entendeu? É o mesmo. Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Deus não muda. Então lembre que no começo do texto a gente falou que Ele libertou um povo do Egito, mas Ele também destruiu os que não tiveram fé. Quem são esses? Tanto os do bezerro quanto os de Corá. É esse povo que Deus abriu o chão no meio deles. No dia seguinte, depois do povo ter visto as famílias de Corá, de Abi, alguma coisa, esqueci o nome dos caras, eram 3 famílias, 250 pessoas. No dia seguinte, os caras, tendo visto tudo isso, chegaram para reclamar de novo com Moisés. Moisés faz a mesma coisa. Vão bater de frente? Beleza. Todo mundo separadinho no seu lugar e 14.700 pessoas para o buraco. Por que eu estou dizendo tudo isso? Ai desses, porque esses vão ser engolidos em breve, quando a ira de Deus se manifestar. Mas Deus não está irado com ninguém. Deus não está com raiva de ninguém. Certamente Deus não está com raiva de ninguém. Toda a ira e toda a raiva Ele descontou em Jesus. Mas aqueles que continuam cuspindo na cara de Jesus,
achando que são mais espertos do que Deus, certamente vão ouvir uma cobrança. Certamente vão ouvir uma cobrança. E aí, para a gente terminar, ele diz assim: esses homens, essa é a minha parte favorita. Esses homens, esses que deturpam o evangelho, deturpam a graça, que desviam a igreja, que se venderam pelo lucro de Balaão, que andam pelo caminho de Caim, esses que se corrompem com as coisas naturais e difamam aquilo que eles não entendem, que não respeitam a autoridade, que difamam os seres celestiais, esses homens, que se infiltraram na igreja sorrateiramente, esses homens, eles são rochas submersas. Você sabe o que ele quer dizer com rochas submersas? Quando ele usa o termo rochas submersas, ele está falando daquelas rochas, a mesma que, por exemplo, afundou o Titanic. A rocha que você não vê, o navio que está no mar e que não vê aquela rocha, na época não tinha radar. Então, quando o navio está rodando, aquela rocha que está perto da superfície, que fura o casco do navio, ela não é vista, ela está ali escondida, mas mesmo escondida ela causa um dano que leva à morte. Dentro da nossa igreja tem muita gente, muita rocha submersa, que leva à morte, que afunda o navio. São rochas submersas nos festivais de fraternidade que vocês fazem. Sabe o que é o festival de fraternidade? Para eles, era a janta deles. Eles chamavam isso da refeição agape. Porque a igreja começou quando as pessoas se reuniam nas suas casas e jantavam juntas. A igreja não era isso daqui. Era uma refeição onde as pessoas jantavam juntas e aí ali começou a rolar uma separação. Se você ler 1 Coríntios 11, você vai ver que a crítica de Paulo a respeito da ceia é essa. Os crentes judeus ricos estavam comendo a comida boa e os escravos estavam lá fora da casa comendo só o resto. Essa era a festa ágape. Hoje, no nosso contexto, isso daqui é a festa ágape. É a nossa reunião semanal onde nós escolhemos estar juntos para ter comunhão, adoração, oração, partir do pão, devoção aos ensinamentos dos apóstolos. Isso aqui é a nossa festa. A gente descontextualizou, a gente já deturpou a festa ágape, porque a gente não consegue jantar com 30 pessoas na nossa casa mais. Nossas casas são feitas diferentes, a sociedade mudou, a sociedade evoluiu, a gente agora é mais individual, as vizinhanças crescem para cima, ninguém conhece mais o vizinho do lado, ninguém fala mais bom dia e boa tarde. Eu entendo isso, o que não quer dizer que a gente tem que parar de ser cristão, mas no nosso contexto, isso daqui é o que chega mais perto da nossa festa ágape. A menos que a gente mude, a gente deveria mudar, deveria fazer mais essas refeições, mas esse é o que chega no nosso contexto. Dentro desse contexto tem rochas submersas. Eles se infiltraram. E aí aos poucos, sorrateiramente, eles vão falando para vocês a respeito dessa graça e vão corrompendo a igreja. Rochas submersas nas suas festas. Eles comem com vocês de maneira desonrosa. São pastores que só cuidam de si mesmos. Alguém aqui conhece pastores que só cuidam de si mesmos? Não precisa levantar a mão. Talvez você veio de uma igreja que a sua ofensa era essa. Você veio ofendido porque houve uma má gestão de recursos, houve uma idolatria de homens, e aí você fala, isso aqui não está certo. É isso aqui. Há 2000 anos atrás isso já era realidade. Pastores que só cuidam de si mesmos. Isso é uma referência para Ezequiel, capítulo 34. Se você voltar no contexto de Ezequiel, capítulo 34, Deus fala, o julgamento de Israel vai começar pelos pastores, esses canalhas, cafajestes, que só cuidam deles mesmos, que usurpam da igreja, que pedem as ofertas e consomem as ofertas. Qualquer semelhança ao nosso tempo é uma mera coincidência. São pastores que só cuidam de si mesmos, são nuvens sem água. Nuvem sem água. Nuvem sem água, sabe o que isso aqui é sinônimo? Sinônimo de gente inútil. Porque a nuvem sem água, ela tampa a luz do sol, ou seja, não deixa eu pegar meu bronze, e ao mesmo tempo não traz chuva para poder crescer a árvore que dá fruto. É nuvem sem árvore. Nuvem sem água. Nuvem sem árvore foi ótimo. Vai virar meme essa daí. Nuvem sem água. São impelidas pelo vento. O que é impelidas pelo vento? Ela é levada pelo vento. E aí, se você voltar no contexto do Novo Testamento, tanto os apóstolos como Jesus diz, cara, você precisa ser firmado na rocha. Para quê? Para você não ser levado por vento de doutrina. O que é vento de doutrina? É fábula. Hoje pode calça, amanhã não pode calça. Hoje pode cabelo grande, amanhã não pode cabelo grande. Hoje pode falar em línguas, amanhã não pode falar em línguas. Isso é vento de doutrina. Passa.
São nuvens sem água, impelidas pelo vento. Árvores de outono sem frutos. Esse povo é figueira, não é videira. Eu gosto desse exemplo, né, a dicotomia entre figueira e videira. A videira é a árvore que simboliza Israel, é a árvore que traz vida. A figueira é a árvore que Jesus amaldiçoa. Quando Jesus vê que parece que tem fruto, mas não tinha fruto. Árvore fora de estação. Aqui ele vai mais fundo e diz, essas pessoas, além de serem árvores de outono, sem frutos, são 2 vezes mortas, porque foram arrancadas pela raiz. O que isso quer dizer? É morta porque não dá fruto, porque a árvore se conhece pelo fruto, e é morta porque ela não está conectada em nada que dá vida. É árvore sem raiz. Sem raiz. Não serve para nada, é inútil. São ondas brávias do mar, espalhando seus próprios atos vergonhosos. Eu estava no Rio de Janeiro antes de ontem e ontem, e aí eu fui à praia, levei minha filha. E aí a gente foi entrar na água, tinha bastante onda, eu levei ela para um pouquinho mais fundo, e depois a gente ficou naquela parte ali onde a gente bate a onda só no pé, né? E aí eu fiquei observando, porque eu estava estudando nesse contexto, fiquei observando. Ondas brávias que espalham a sua própria espuma. Aqui ele usa esse exemplo para dizer sua própria vergonha. A onda do mar, ela vai e volta e ninguém consegue discernir o movimento do mar. Isso é Eclesiastes, parafraseando. Você olha para aquela espuma, você não vê nada além de resto. A espuma é o resto da onda inútil, que vai e volta. Esses pregadores, esses pastores que só cuidam de si mesmos, são como essa espuma dessas ondas bravas. Eles espalham a própria vergonha. É o porco que volta ao vômito. É o cachorro, né? É o cachorro que volta ao vômito. É o porco que rola na lama. Ele espalha a própria vergonha. Nada do que ele faz é exuberante. Nada do que ele faz é lindo e maravilhoso. Qualquer pessoa com um pouquinho de massa cefálica e 2 neurônios, suficiente para conectar um no outro, percebe que é uma vergonha. Qualquer pessoa. O que eu não consigo entender é como as pessoas conseguem permanecer num ensinamento desse. Que toda semana é a mesma coisa. Você quer ver um exemplo? Toda semana é ensinamento do Antigo Testamento manipulando a fé das pessoas. Toda semana tem Malaquias 3:10 na hora do dízimo. Toda semana tem promessa de Deus. Todas as promessas de Deus já foram cumpridas. Em Jesus, não tem promessa nenhuma de Deus para você. Você fala assim, Deus tem promessa para mim. Mentira! Promessa de Deus já se cumpriu para você, é Jesus Cristo, vida eterna, salvação. E aleluia, glória a Deus. Deus não te prometeu casa nem trabalho. Por quê? Porque Ele não precisa disso, muito menos você. O próprio Senhor Jesus falou, eu não tenho onde deitar minha cabeça, ainda quer me seguir? Você tem certeza? Se for para me seguir, é melhor você fazer a conta de quanto vai te custar. Porque todo aquele que quiser me seguir, não detestar, ou seja, não colocar para trás de mim, se eu não for prioridade, nem a sua mãe, nem seu pai, nem seus próprios filhos, não é digno de me seguir. Não tem promessa de Jesus para você. A única promessa que Jesus tem para você, que Deus tem para você, já foi cumprida na cruz. Vida eterna e salvação em Jesus Cristo. Pela graça, através da fé, não pelas obras, para que ninguém se glorie. Porque nós somos salvos pela graça. E aí, por último, o exemplo dele são ondas bravas, espalhando sua própria vergonha, estrelas errantes. A palavra estrelas aqui pode se assemelhar a anjos, também os anjos caídos, que influenciam a igreja maldosamente. Anjos que deturpam os ensinamentos. Para essas pessoas, estão reservados para sempre as mais densas trevas. E aí eu não vou ler o exemplo de Enoque, o exemplo de Enoque aqui é a mesma coisa. E aí, por último, o versículo 16, para nós terminarmos. Essas pessoas vivem se queixando. Vivem se queixando. Se você tivesse acesso aos bastidores das igrejas, sujo, corrupto e prostituído como eu tenho, você ia perceber que isso daqui é a mais pura verdade.
A gente vê os pastores rindo, andando nos seus carros importados, helicópteros e riquezas, mulheres, mas tudo por trás é uma orgia, uma deturpação, desculpe o uso da palavra, mas não, nem vou usar essa palavra para não estragar a mensagem. É feio o que acontece nos bastidores das igrejas. A discussão de quantos membros tem a sua igreja e quanto entra na sua igreja. É o que mais acontece. Você entra nessas salas VIPs, nessas salas que a gente chama de green rooms. Talvez o nome do seriado Greenleaf na Netflix seja de propósito, né? Mas você entra nessas salas, dá nojo. As pessoas chegam na igreja de ônibus e vale transporte, alguns a pé, simples, humildes, carregando suas bíblias debaixo do braço, enquanto os pastores comem canapés e doces sofisticados que ninguém sabe nem o nome. As pessoas sentam em cadeiras de plástico, enquanto no palco, no púlpito, tem estofados de couro do mais caro para os pastores se sentarem. As pessoas trazem os seus dízimos tão suados, sacrifícios, porque escolheram sacrifício ao invés de obediência, não entenderam, não tiveram revelação da palavra, porque Jesus não deseja sacrifício, Jesus deseja obediência, mas as pessoas trazem os seus sacrifícios com a melhor das boas intenções. A gente não pode julgar essas pessoas. Durante muito tempo eu fiz errado. Eu dizia que essas pessoas humildes, sem conhecimento e sem estudo, eram farinha do mesmo saco. Mentira, eu estava errado, Deus me perdoe. Não são farinha do mesmo saco, são pessoas humildes. E os pastores continuam roubando essas ovelhas, porque elas trazem os seus dízimos, ele sai da igreja de carro importado e a ovelha sai de ônibus. Ele passa pelo ponto de ônibus e buzina e não dá carona. Anéis, cordões de ouro. Tem alguma coisa errada em um pastor ter um bom carro? Não. Não. Ele só precisa comprar com o dinheiro dele. Tem alguma coisa errada em a igreja pagar 50 mil reais de salário para o pastor? Óbvio. Óbvio que tem. Porque quantas pessoas você conhece no Brasil que ganham 50 mil reais? O pastor não fez votos de pobreza, ele não é padre. Eu sei. Como que deveria pagar o salário de um pastor? Vou falar e vou deixar gravado para todo mundo ver. Como que deveria pagar o salário de um pastor? Deveria se calcular a média salarial da igreja, fazer uma média e dar para ele a média. É assim. Sua igreja é uma igreja de periferia, onde as pessoas ganham 700 reais, você vai ganhar 700 reais. Não fui chamado para isso. Pede para sair. Pede para sair. Arruma um trabalho no shopping, na CSN. O trabalho é digno, não tem nada de errado. Já está na hora da igreja acordar. Cansei de pastor folgado que quer ganhar dinheiro nas custas da igreja. Você pode trabalhar, fazer seu próprio dinheiro. Não tem nada de errado com isso. Se você for igual eu, um cara que não tem couro grosso, eu não tenho couro grosso, eu sou fresco, sou Nutella. Minha filha disse que eu sou Nutella, não sou raiz. Eu confesso, eu não tenho. Eu não sirvo para ter 2 trabalhos. O que você faz? Enquanto eu estava lá fora, antes de vir plantar a igreja, eu trabalhei suado em 2, 3 empregos, minha esposa trabalhou suado em 2, 3 empregos, foi a única vez na minha vida que eu trabalhei suado, porque eu não gosto de dinheiro suado, porque dinheiro suado fica melado no bolso, mas eu trabalhei suado, para juntar dinheiro, para investir, para não precisar usurpar a igreja. Aprenda, faz seus investimentos, faça suas tendas. Se você tiver o couro grosso, trabalha. Se você tiver o couro grosso, você trabalha para você botar dinheiro na igreja, junto com seus irmãos, como eu faço. Você pode voltar no histórico da igreja, tem 2 coisas que eu faço competição com as pessoas aqui, os mais próximos, tá? Entenda bem o que eu estou falando, isso aqui não é para tirar onda com ninguém. Eu faço uma competição com os meus mais próximos todo ano. Eu começo o ano e falo, ninguém vai ler mais que eu e ninguém vai doar mais dinheiro que eu na igreja. Eu te desafio a conhecer, a trazer aqui para mim 5 pastores que você conhece no seu ciclo de amizade que fazem isso. Isso é para tirar onda com alguém? Não é para tirar onda com ninguém. Isso é para te mostrar que eu não estou brincando de igreja. Eu tenho medo do que está escrito aqui. Isso chama temor a Deus. Acho que todo mundo deveria ter temor a Deus. Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus age com graça, tudo isso. Mas Ele é Deus.
E eu sou homem, pecador. Então essas coisas precisam servir de lição para nós. Essas pessoas vivem se queixando. No íntimo, eles vivem se queixando. Eles são descontentes com a sua própria sorte, seguem seus próprios desejos impuros, são cheias de si e adulam os outros por interesse. Essa é a característica mais comum de líderes que deturpam a graça. Cheios de si e puxa saco das pessoas que têm dinheiro para os seus próprios interesses. Os diáconos e presbíteros dessas igrejas são sempre os mais ricos. Aqui não tem diácono. Aqui não tem presbítero. Aqui não tem pastor. Pastor aqui é Jesus e todo mundo é diácono. Amém? Amém. Todo mundo serve. Você chegou, a cadeira está fora do lugar, você põe no lugar. Aqui não tem hierarquia. Não tem hierarquia aqui. Aqui eu não mando na igreja. Aqui o que vocês decidirem fazer com a igreja, se vocês tiverem o Espírito Santo, é o que vai ser feito com a igreja. Igual fez com a minha sala. Aqui quem manda é o Espírito Santo. Amém? Amém? Então aqui nós não vamos condenar ninguém. Aqui nós não vamos julgar ninguém. Essa palavra é pesada, é para os pastores, é para os líderes. Essa palavra é para nós que podemos discernir isso daí. Mas aqui nós vamos continuar agindo como Jesus agiria. Por mais que eu não concorde, a minha voz aqui não decide nada. Aqui eu sou só a voz que prega. Só isso. E eu oro para que Deus levante mais pregadores, para que essa igreja se torne uma igreja saudável, e a gente escute só a voz de Deus, e não a voz de homem nenhum. E assim, Deus vai adicionando à sua igreja aqueles que estão sendo salvos diariamente. Amém? É isso. Nós vamos para casa agora com esse texto, para a gente meditar. Como eu disse, eu não tenho coragem de orar, porque eu vou orar por quem? Orar por essas pessoas que deturpam o evangelho? Como é que eu oro por essas pessoas? O meu coração não deixa. O Espírito Santo me diz que eu deveria orar para eles, para que Deus tenha misericórdia deles e eles se arrependam dos seus pecados. Mas semana que vem você vai ver que tem duas condições aqui. Um é ter misericórdia. A outra é não chegar perto nem da roupa contaminada. Então eu confesso que eu não sei o que fazer. Tendo dito isso, eu vou nos despedir com a seguinte colocação: que Deus tenha misericórdia de nós para que nós não nos tornemos como eles, e que Deus tenha misericórdia de nós para que nós não deixemos que eles continuem sendo como eles são. Amém? Amém. Tenha um bom domingo, Deus te abençoe e até semana que vem, se Deus quiser. Bom, é isso. Espero que você tenha sido edificado. Espero que você tenha gostado da mensagem. Se você não se identificou, esse é um bom momento. Deixa aqui uma mensagem aqui no chat para a gente poder entrar em contato contigo. Caso você queira, a gente tem também as nossas mídias sociais: Instagram, Facebook, YouTube. Onde você gosta mais de consumir conteúdo, você pode passar a nos seguir. Vai ser um prazer também poder te abençoar lá. E se você quiser contribuir financeiramente com o nosso propósito, com a nossa missão, você vai ver aqui na sua tela alguns códigos de resposta rápida, que a gente chama de QR Code. Você pode escanear aqui com o seu celular, fazer sua doação usando Pix ou qualquer método que você quiser. No mais, espero que você tenha sido abençoado ou abençoada. Tenha uma ótima semana. Deus te abençoe e até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Tchau, tchau.